Olá, queridos, graça e paz. Estaremos estudando hoje a lição de número 12 do livro do Evangelho de João, da classe jovem, que estamos baseados no livro de João. Estaremos estudando o capítulo de número 13. E a lição é o amor divino versus a traição humana. Amém? Perdão. Vamos estar orando, por favor. Feche seus olhos. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Te agradecer por todo o bem que nos tem feito, pela Sua graça, a Tua misericórdia pelas nossas vidas. Te pedir perdão se temos deixado a desejar, se temos Te traído, Senhor, em relação à desobediência naquilo que diz respeito do que devemos fazer. Toma a lição em Tuas mãos, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos faça compreender, aprender a respeito da Sua vontade e nos dê sabedoria em executá-la para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, no capítulo 11 e 12, foi na lição passada que nós estudamos, a lição passada fala a respeito da autoridade de Cristo Jesus sobre a morte e sobre a vida. Não sei se você está bem lembrado. A autoridade sobre a vida e a morte. Estudamos o capítulo 11 e o capítulo 12 do Evangelho de João. Estaremos estudando agora o capítulo 13 do Evangelho de João. No capítulo 11, Jesus Cristo, ao ressuscitar Lázaro, ele estava ali trazendo o entendimento para o povo que estava ao seu redor, junto à família de Lázaro. Nós estudamos a lição falando a respeito da autoridade dele sobre todas as coisas, sobre a vida, sobre a morte espiritual, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade. No capítulo 12, Jesus agora ele começa a tratar junto ao povo que ele se encontrava. Jesus ele sintetiza do capítulo 12, versos 47 até o final, a sua mensagem para as multidões. Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus prega para as multidões. Nesse capítulo 13, nós vamos ver Jesus agora saindo do cenário da multidão, reunindo-se com seus discípulos para trazer um entendimento mais profundo e prático a respeito dos seus ensinamentos, junto aos seus discípulos. No capítulo 13, ele vai falar a respeito da última ceia do Senhor, do ato ali, da cerimônia do lavar os pés dos discípulos. Jesus agora revela a respeito da traição com a qual ele haveria de ser traído, e nós vamos estar lendo alguns versículos aqui, e sobre também as profecias que já tinham sido faladas a respeito desse evento que haveria de acontecer. Amém, queridos? O capítulo 13 do Evangelho de João, abra sua Bíblia no capítulo 13, versos 34 e versos 35 do Evangelho de João. Jesus ele falando com seus discípulos. Ele fala assim no capítulo 13, versos 34 e versos 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, queridos? Eu quero ler também com você Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Profeta Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Diz assim: E eu disse-lhes: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, senão deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Nós estaremos lendo a revista. Nós temos 3 tópicos a ser estudado antes de estarmos chegando à conclusão. Tópico 1: a exemplificação do amor divino. Tópico 2: a predição da traição ao divino. Tópico 3: a predição da negação do divino.
Na exemplificação do amor divino, nós temos aqui em destaque 4 sentenças sobre a declaração do amor divino, que é um subtópico. O amor divino foi demonstrado por Jesus, o amor divino foi rejeitado por Judas, o amor divino foi incompreendido por Pedro e o amor divino deve ser declarado por nós. O subtópico amor divino foi demonstrado por Jesus. Estava chegada a hora da morte de Cristo, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Versos 1. Aquela era a ocasião mais oportuna para Jesus, mais uma vez, declarar o seu grande amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A questão em pauta é a morte de Jesus. A questão em pauta é que a morte de Jesus já havia sido declarada na eternidade. Nos versos 4 e 5 descrevem Jesus como grande modelo de amor. Aqui é necessário nós darmos uma explanada, como diz aí. Preste bem atenção. O capítulo 13 fala a respeito da última ceia que Jesus fez com os discípulos. Jesus tinha mandado preparar. Jesus, você leu lá no capítulo 12, estudou no capítulo 12. Jesus senta com os discípulos, agora no capítulo 13, ele ceia com eles, e após esse momento da ceia, Jesus, ele tirou suas vestes, toma uma toalha, cingiu-se da toalha, encheu uma bacia e veio trazendo os 12 para que eles pudessem lavar os seus pés ali. Jesus lava os seus pés dos seus discípulos. Dentro de um contexto cultural, para nós entendermos como funcionava essa atitude, na casa de pessoas ricas, pessoas de grande posse, que possuíam serviçais, escravos, o que fosse, esse era o trabalho deles. Porque as mesas, quando os convidados chegavam para almoçar, ou para jantar, ou para cear em si, ela era baixa. Então, os convidados, assim como o anfitrião, sentavam-se ao redor da mesa, a mesa baixa, e os seus pés eram, de certa forma, não dava para botar por baixo, ficava de lado, ao lado do convidado. De quem estava, os pés ficavam virados para quem estava ao lado. Então, até por questão não só de higiene, mas também por questão de conforto, eles chegavam, lavavam seus pés, e quem tinha essa responsabilidade eram os serviçais. Assim como todo ritual que já era cultural dos judeus, quando eles chegavam, o ritual de purificação, eles lavavam suas mãos e tinha todo um momento ali de a posição das mãos, como jogar a água, mas esse era um trabalho feito por pessoas de pouca expressão. Na casa de pessoas que não tinham posses, não tinham escravos, não tinham serviçais, quando chegava um grupo, na casa dessa pessoa, a pessoa de menor expressão tinha essa responsabilidade de lavar os pés dos demais que chegavam. Então, Jesus ele agora faz isso, demonstrando o seu grande amor para com os seus discípulos, sendo ele mestre, sendo ele senhor dos senhores, sendo ele a excelência celestial. Ele toma a condição de escravo, toma uma condição de serviçal, se submete àqueles a quem estariam ali com ele na condição de discipulado. Jesus ele demonstra o seu amor divino para com os seus de maneira prática. Amém? O amor divino foi rejeitado por Judas. Os versos 11 e 12 mostra quão profundamente corrupto é o coração do homem. Judas já havia demonstrado indícios de incredulidade no capítulo 12, do 4 ao 6. Lá no capítulo 12, nós estudamos que quando Jesus, após a ressurreição de Lázaro, ele chega à casa de Lázaro. Antes desse momento aqui, Jesus ele estava assentado à mesa, a irmã de Lázaro vem e derrama sobre ele um óleo caríssimo, um perfume caríssimo, e Judas, ao ver aquilo, falou: é um total desperdício, poderíamos vender por 300 dinheiro e dar esse dinheiro aos pobres. Porém, a intenção dele não era essa. O texto mais à frente, nós vamos lendo, é bem explícito que a responsabilidade dele junto aos discípulos, junto aos 12, era a parte da tesouraria. Ele roubava
o dinheiro dali. Então ele não estava preocupado com ninguém, com a condição de suprir as necessidades dos pobres. Você vê que o coração de Judas, ele já tinha já era propício ao pecado, já tinha uma leve inclinação ao pecado, andando ele com Jesus, conhecendo os ensinamentos de Jesus, vendo os ensinamentos na prática de Jesus. Judas ainda assim resolveu roubar. Então ele já tinha, de certa forma, o seu coração inclinado à desobediência, ao pecado em si. Então, Judas, quando ele chega naquele exato momento ali, de Jesus demonstrando o seu amor na prática, com aquele momento que Jesus estava se colocando na condição de serviçal, Judas ele tinha a opção entre aceitar, ainda sendo ele lavado, e mudar, porque vamos analisar aqui, Jesus tendo a capacidade de sondar os corações, o texto é bem claro, lá no Evangelho, no capítulo 12, acompanhe comigo aí, capítulo 12, versos 4 e 6. O evangelista João fala assim, ó: então os discípulos, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Olha como é que é explícito o texto. E tinha a bolsa e tirava dali e lançava. Quando ele toma essa atitude, ou como eu já havia dito, que o coração dele era inclinado para o pecado, ele vendo Jesus agora se colocando na condição de serviçal, ele poderia ter tomado uma atitude de mudança. Sendo Jesus conhecedor, como havia dito aqui, da intenção do coração, sondando os corações, Jesus não sabia que ele fazia isso? Claro que Jesus sabia. Jesus conhecia o pensamento, a intenção do coração. Jesus conhecia todas as coisas, como Ele conhece ainda hoje sobre a nossa vontade, sobre os nossos desejos, sobre o nosso coração. Mas Ele espera, como Ele esperava que Judas tomasse uma atitude diferente. Jesus ali, mesmo diante de todo aquele período que Ele passou com Jesus, esses 3 anos que Ele passou com Jesus, Ele rejeita o amor divino. Amém, queridos? O amor divino foi incompreendido por Pedro. Ainda no capítulo 3, versos 6 e versos 8, Pedro começou a analisar, a olhar Jesus se aproximando dele, lavando os pés de todos ali. Chegaria próximo ao momento dele, de Jesus lavar os pés dele. Ele escancarou seu sentimento em relação à atitude de Jesus, ainda que todos que estivessem ali tinham o mesmo sentimento, com exceção de outros que nós vamos ver aqui. O próprio Judas, em qual Jesus aponta para ele aqui. Quando ele fala assim: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés, Jesus declara nos versos seguintes: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Aí ele até se prontifica logo: Senhor, então lava também as mãos, lava os pés e até a cabeça, ou seja, me lava por completo. Nesse momento aqui, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro era a respeito da necessidade da santificação, do lavar com o sangue. Nós vemos isso mais à frente. Jesus, quando ele é crucificado, em dado momento, após esse momento, Jesus ainda fala assim: o que eu faço agora, vocês ainda não entendem. Pedro, ele expressou a incompreensão dele em relação àquela atitude, vendo o Senhor, vendo o Mestre, o Rei dos Reis, tomando uma atitude de serviçal, uma atitude de uma pessoa desprezível. Pedro, ele se achou indigno de ver o Senhor dele tomando uma atitude daquela em relação à vida dele. Ele não compreendeu a expressão prática do amor de Cristo em favor dos discípulos e dele. E não compreendeu também que lá na frente tinha um significado o que Jesus estava fazendo. E diz assim na revista: diante da postura de Pedro, Jesus indicou que a compreensão só viria depois que ele fosse crucificado. Era necessário que Cristo o lavasse, mas a referência em relação a um fato posterior diz respeito à regeneração, lavar com sangue. Naquele momento, Pedro se precipitou e foi além do que Cristo queria mostrar. Mas veio a grande lição: a salvação é um ato de lavagem total do homem.
a justificação. Amém, queridos? O amor divino deve ser declarado por nós. Nós devemos declarar esse amor divino. De maneira objetiva, no versos 12, Jesus apontou a necessidade de compreensão dos seus ensinos e afirmou autoridade para ensinar no versos 13. Por fim, deu ordem para que seus discípulos seguissem seu modelo de demonstração do seu amor. Nos versos 12 até o 17, Jesus, após esse momento, Jesus volta, senta-se à mesa de novo, após ele lavar os pés de todos, inclusive de Pedro. Jesus senta à mesa, aí fala assim: depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Jesus falando, versos 14, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Perdão. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus, num senso prático, no ensinamento prático, profundo, estava querendo dizer para eles a compreensão dos versos lá na frente, como nós lemos aqui, 34 e 35. Eu visualizo esta lição, como diz aí o cabeçalho do texto, né? Um dos momentos mais emblemáticos das Escrituras, do texto de João em si, para os ensinamentos, dentro da condição dos ensinamentos. Ele vem quebrando paradigmas, vem quebrando conceitos, porque dentro dessa questão aqui, quando nós entendemos essa visão que Pedro teve em relação a Jesus, Jesus vem demonstrando o amor dele. Jesus estava querendo dizer o seguinte para Pedro: Pedro, eclesiasticamente falando, você vai ter uma responsabilidade maior do que a de outros. Então, a sua serventia terá que ser maior do que a de outros. Quando nós olhamos por uma questão prática, empresarial, as empresas que costumam dar oportunidade de crescimento para os seus funcionários, o cidadão, o voluntário, a vaga de emprego, chega ele lá, sendo faxineiro, ou seja, ele porteiro, dali ele vai galgando lugares, vai crescendo, profissionalmente falando, se qualificando, e chega de repente até a diretoria. Quando ele chega ao cargo de uma diretoria, é diferente daquela primeiro momento quando ele chega na condição de faxineiro, de office boy, seja o que for, ele está servindo a empresa em si. Ainda que o profissional na condição de diretor, ele sirva a empresa, mas ele tem todo um aparato dos funcionários servindo a ele ali, para que haja um funcionamento. Eclesiasticamente falando, é diferente. Quando a Bíblia diz que quem muito é dado, maior é o requerimento, nós temos que entender que, analisando num senso simples, né? Jesus, ele falou: eu não vim, sendo ele mestre, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, no sentido que ele fala a respeito da crucificação e também no sentido da libertação, de trabalhar para desfazer as obras do diabo sobre a vida dos servos. Ele, sendo o Senhor, serviu. Ele veio trazer o entendimento para Pedro, que se ele não fizesse isso com ele, não santificasse, não justificasse, ele não o salvasse, ele não teria parte com ele. Porém, essas atitudes teriam que ser colocadas em prática entre eles. Quando nós lemos lá no texto: se vos amardes uns aos outros, conhecerão que sois meus discípulos. Você pode prestar atenção comigo em toda a Bíblia, que você não vai ver os milagres testificando sobre os discípulos de Cristo, sobre serem discípulos de Cristo. Os milagres, eles seguiriam, a Bíblia fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, aos que creem. Mas a questão do ser reconhecido como discípulo é só externando o amor de Cristo, como Cristo nos amou uns pelos outros, queridos. Era difícil os líderes da época entenderem a atitude de Jesus. Como, trazendo para os tempos de hoje, é meio difícil de alguns entenderem isso.
E o líder hoje que não entende isso, que a responsabilidade dele é de servir aos seus liderados, ele está fadado ao fracasso. Tenha certeza disso. Porque liderar é diferente de chefiar. O chefe fala faz, o líder fala façamos. O chefe fala vai, o líder diz vamos. E dentro de um contexto de entendimento da maior liderança existente na Terra, que já andou, que caminhou na Terra, da liderança da humanidade, Cristo Jesus, eu estava falando sobre isso essa semana também, antes de ontem no trabalho. A liderança de Jesus, ela nunca foi imposta, ela foi conquistada através das suas ações. Jesus, ele conquistou a lealdade através das ações em que ele teve de amar para com seus discípulos. Nisso conhecereis meus discípulos. Quando? Os milagres? Não. Quando amardes uns aos outros. Pedro não tinha compreendido isso. Amém? Subtópico 4. O amor divino deve ser declarado por nós. Então, quando nós fazemos isso, amando uns aos outros, nós estamos declarando que o amor divino por nós é expresso através das nossas atitudes. Amém? A predição, tópico 2, da traição ao divino. Perdão. A predição da traição de Judas Iscariotes revela o estágio da queda do homem. Já vimos anteriormente sobre os ensinos de Jesus em relação à humildade, do capítulo 13, do 1 ao 17. Na sequência, Jesus fala da traição e a queda. Há 3 estágios que encaminham o homem à queda, que são conhecer a Bíblia e não praticar, não reconhecer o amor de Cristo e ser irredutível ao erro. No conhecer a Bíblia e não praticar, a conexão com o verso 16 é necessária para a compreensão do texto. Jesus tinha acabado de ordenar aos discípulos que o imitassem e obedecessem a ele. No verso de Jesus, vemos que Cristo informou haver alguém que não estava interessado naquela ordem. Ele conhecia bem os 12 que escolhera, pois podia ler o coração deles e distinguir o homem que estava cultivando os pensamentos de traição. Alguns estudiosos entendem que a atitude de Judas, e declaram dessa forma, ao vender Jesus e aceitar, ao trair Jesus e aceitar as 30 moedas de prata, que nós vamos estar falando sobre isso lá na frente, ele estaria expondo Jesus. Ele conhecia a autoridade, o poder de Jesus. Ele estava expondo Jesus a uma situação em que seria inevitável Jesus fugir dela, ao ponto dele ter que se manifestar e, dentro de um líder bélico, dentro de uma condição de um líder humano, ele fosse se levantar contra Roma, que oprimia pela condição deles estarem dominantes sobre Israel. Alguns estudiosos dizem isso, entendem dessa forma. Mas quando nós olhamos aqui a respeito dessa condição, lá no capítulo 12, nós lemos lá o versos 4 e o verso 6, Judas já tinha uma inclinação para o pecado. A Bíblia fala que ele era ladrão, coloca dessa forma, porque ele roubava o dinheiro da bolsa que era para a administração diária deles ali, as ofertas que eram dadas, ele roubava, ele é chamado de ladrão. Então ele já tinha a condição propensa para a corrupção. E lá em algumas passagens, em Salmos, em outras passagens, nós lemos lá em Zacarias, fala a respeito da traição de Jesus. Jesus sabia que haveria de ser traído. E no capítulo, acompanhem comigo aí, o Senhor Jesus ficou com os 11. Vamos vendo o contraste do capítulo 13, versículo 31 ao 38. Jesus agora ele vem falando a respeito com a morte com a que ele haveria de morrer. Jesus conversando ainda com os discípulos, aí Jesus fala a respeito da necessidade deles se lavarem.
Perdão, queridos. Conhecer a Bíblia e não praticar. Eu acabei dando uma adiantada aqui. Você sabe que isso acontece. Conhecer a Bíblia, como eu costumo dizer, é só para ver se vocês estão atentos. Conhecendo a Bíblia e não praticar. É isso mesmo? Judas já estava ali em todo o tempo, conhecendo aquele que era a própria palavra, conhecendo aquele que verdadeiramente é predição da traição. Conhecendo a Bíblia e não praticar. Conhecendo aquele que era a verdade, aquele que era a direção celestial para o povo, e ele resolveu ainda assim não obedecer. Resolveu ainda assim não praticar. Jesus, quando nesse momento aqui, ele no verso 18, leia comigo aí, versos 18. Ele no verso 18, vemos que Cristo informou haver alguém que não estava interessado naquela ordem. Ele conhecia bem os 12 que escolhera, podia ler no coração deles e distinguir o homem que estava cultivando pensamento de traição. O propósito de Cristo era produzir a prática da fé no eu sou. Nesse sentido, os discípulos deveriam estar preparados para reconhecer melhor quem era o mestre deles. Afinal, aceitar os ensinos de Jesus de forma prática era aceitar a autoridade de Deus sobre eles. E como eu havia dito aqui a respeito de que alguns ensinamentos, alguns entendimentos acham que Jesus ia fazer dessa forma, Judas traindo Jesus ia se manifestar da forma como eu havia dito, como líder humano para tomar o controle de Roma. Judas, nesse momento aqui, ele desejou fazer as coisas conforme a vontade dele. Jesus em todo o tempo estava ali auxiliando, ensinando. Houve aquele momento que eles saíram, a grande comissão, vocês conhecem bem. Jesus mandou-os ir, deu algumas determinações. Não levem isso, não façam assim. Ao entrar numa casa, saiam de 2, façam dessa forma. Se não aceitar o Evangelho, sacuda a poeira dos pés e vai embora, vem assim, faça dessa forma. Ali Jesus estava dando determinações, ali foi como um estágio, preparando-os para a conclusão do curso. Quando eles voltam, eles dão os relatos e tudo mais. Jesus sempre determinou, sempre ensinou como as coisas deveriam ser feitas. Até ele mesmo, quando ele ensinava, quando ele fazia as coisas, ele dizia: as coisas que eu faço, não faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me determina a fazer. Jesus estava falando a respeito da necessidade de obediência. Jesus estava dizendo a respeito de conhecer e praticar a verdade. Praticar aquilo que nós conhecemos. Da mesma forma, se nós conhecemos as Escrituras e não praticamos, a Bíblia também vai nos dizer a respeito de como Cristo nos compara. A Bíblia fala a respeito daqueles que ouvem e praticam as suas palavras, o Senhor o tem como prudente. E vindo o vento, as águas, bater sobre a casa, ela não cairá, porque ela estará alicerçada sobre a rocha. Aqueles que não praticam, não praticam, eles consideram como imprudente. Aquele que vindo o vento, a água, batendo sobre a casa, ela cairá, porque ela não está alicerçada, não está firmada na rocha. Ou seja, quando nós conhecemos e não obedecemos e não praticamos, melhor dizendo, estamos fadados ao fracasso. Temos que ficar atento nisso. Amém, queridos? Não reconhecendo o amor de Cristo. Os discípulos ainda não tinham entendido a gravidade do ensino de Jesus. Falar explicitamente entre os 11 que alguém o trairia comoveu profundamente Jesus, mas a dúvida ainda pairava entre os discípulos, de modo que buscaram percepção do culpado. Isso está lá no verso 22. Pedro, o mais afoito, queria logo desvendar o mistério e fez sinais para João perguntar diretamente a Jesus. Jesus indicou o traidor por meio de um símbolo, a entrega de um pedaço de pão molhado. Deixa eu explicar algo a vocês aqui. Jesus, a Bíblia, nós lemos lá no versículo 35, se não falha a memória aqui do capítulo 13, que Jesus os amou até o fim. Jesus conhecia o coração de todos, sabia qual era o propósito do coração de Judas, sabia que Judas, ele saía. Jesus era onisciente, ele é onisciente, conversava, já tinha desejado no coração dele de trair ao mestre.
E aqui neste texto, nesse momento em que Jesus, o texto no versículo, ele fala que ele turbou-se em espírito. Na hora que ele fala isso, Jesus, acredita que mesmo sabendo o que iria acontecer, não era o desejo de Jesus ver o coração de Judas inclinado continuamente ao pecado, tendo ele várias oportunidades de mudar o seu comportamento, conhecendo quem era Jesus e caminhando com Jesus, vendo a atitude de Jesus expressa a respeito daquele momento do lavar os pés e muitos outros. Jesus estava aguardando que ele mudasse, creio eu, dentro do texto, quando o texto nos fala que Jesus turbou-se em espírito, quando ele fala isso, mudasse de atitude. Então, nesse momento aqui, Jesus ele fala assim, quando eles questionaram quem seria o traidor, Jesus fala assim, aquele quem eu der o pedaço de pão. Dar o pedaço de pão significa, pelo dono da casa, pelo anfitrião, significava honrar aquele quem estava recebendo. Como nós vemos aqui na revista, fala a respeito as festas nossas de aniversário, quando nós batemos o parabéns para o aniversariante e no ato de cortar o bolo, ele corta o bolo. Para quem ele dá o pedaço? Para a pessoa que ele menos conhece ou para a pessoa que ele mais ama, o aniversariante, para a pessoa mais honrada? Geralmente a cultura em si nos ensina a dar o pedaço para a pessoa que nós honramos, a pessoa que nós amamos. Quando Jesus fala isso, Jesus estava dizendo para Judas, que já tinha proposto no seu coração de traí-lo, aquele que roubava as ofertas da bolsa, sendo ele o tesoureiro. Olha, mesmo você me traindo, eu te amo, cara, eu honro você. Mesmo assim, ele já com o coração inclinado a pecar, ele não reconhece esse amor explícito em atitudes para com a vida dele. E quando Jesus dá o bocado para ele, o texto narra que o coração dele já foi enfadado por Satanás. E mais adiante ele até declara: agora vai e faz aquilo que você tem que fazer depressa. Ele não reconhece o amor de Cristo com que Cristo o amava. Jesus honrou o traidor. Jesus amava o traidor. Até o fim Jesus o amou. Subtópico 3. Ser irredutível ao erro. Não havia mais possibilidade do retorno. Jesus disse a Judas que fosse logo executar sua traição. Note que a partir desse ponto as ações de Judas estão sob o domínio de Satanás. Foi um ato incompreendido pelos demais discípulos. Judas não voltou atrás. Sua queda era inevitável àquela altura. Nos versos 29 ao 30 você vê isso. Judas estava totalmente irredutível ao erro. O pecado o cegou completamente. Escute uma coisa que eu quero dizer a você. Eu costumo dizer que nada começa grande. Um ato de vandalismo não começa, um ato de agressão no casamento, nada disso começa grande. Tudo começa por pequenas ações. Vocês viram que lá no capítulo 12 fala que ele tirava o dinheiro da bolsa? Então, para que ele traísse Jesus era um pulo. O coração dele foi se inclinando cada vez mais para o pecado. Nada começa grande. Nesse exato momento aqui, quando ele é dominado totalmente por Satanás, e que a condição ele era redutível ao erro, tudo começou lá atrás. Ele teve diversas oportunidades de mudar o seu comportamento por conta de ele conhecer pessoalmente o amor manifestado ali. Cristo Jesus, o amor de Deus, a esperança da glória estava ali manifesta diante dele. E ele resolveu, ainda assim, por conta da dureza do coração, se tornou irredutível ao erro. E eu estava essa semana antes de ontem, conversando com o pessoal também lá no trabalho. Tem oportunidade, a gente tem que estar falando sobre as coisas celestiais, não tem jeito. Isso é que tem que encher o nosso coração. Eu estava conversando com ele, estava falando a respeito de libertação. Quando João 8, 32 e 36 fala: conhecereis a verdade vos libertará. No verso 32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estava conversando com ele sobre a respeito de quem é livre, liberto em Cristo Jesus. Ser livre, ser liberto em Cristo Jesus não é fazermos tudo o que nós acharmos que podemos fazer. Jesus, quando a Bíblia fala a respeito do pecado, aquele que peca torna-se escravo do pecado, me dá o entendimento de que o escravo não tem autonomia sobre a sua própria vida, mas sim o Senhor que o domina. Quando nós entendemos
A respeito de ser livre, eu tenho a opção de escolha entre fazer ou não fazer o que é errado. Eu dei até o exemplo da questão do fumante. A pessoa que já tem a nicotina entranhada já no seu organismo, ela não tem a opção de não fumar, quando o seu corpo desejar fumar. Mas quem não é fumante tem a opção entre fumar ou não, porque ele não é dominado pela nicotina, pelo vício do cigarro. Assim é o pecador. Isso é a diferença entre ser livre e ser pecador, e ser prisioneiro do pecado. Quando Jesus nos liberta, nós hoje não temos prazer no pecado, temos a oportunidade de escolha. Ele tinha essa oportunidade de escolha quando ele conheceu a Jesus. Ele andava com ele tinha opção de escolha. Todos eles também tiveram. Ele resolveu, devido às suas ações, que começaram pequenas, a deliberar-se em trair Jesus. Então, ele se tornou irredutível ao erro. Chegou naquele momento ali, ainda no contexto, nesse momento da Bíblia, ele não tinha mais como tomar outra atitude, ele já era servo do pecado. Então Satanás aproveitou e levou a cometer o ato de traição. A predição da negação do divino. Voltando aqui rapidamente, que eu queria fazer uma outra consideração. Ser irredutível ao erro. Judas, ele foi honrado por Jesus. Muitas vezes nós recebemos uma promoção no emprego, somos promovidos eclesiasticamente falando, somos honrados. O homem só dá continuidade àquilo que Cristo já começou em nossas vidas, por amor a nós. Quando nós somos promovidos no trabalho, Deus move o coração do patrão. Quando somos promovidos eclesiasticamente falando, quando Deus move o coração do pastor, Deus só confirma através dessas pessoas aquilo que está preparado a nós. Porém, quando nós não compreendemos, escute isso, querido, nós não praticamos e não reconhecemos o amor de Deus, somos fadados ao fracasso. Se ele praticasse, vivesse o que estava escrito, segundo os ensinamentos de Cristo, comparando a nós, aquilo que está escrito na palavra, que diz respeito a nós, e se ele entendesse, reconhecesse o amor de Cristo, ele talvez teria tido um fim diferente. Amém, queridos? Voltando aí, a predição da negação do divino. Do capítulo 13, do 31 ao 18, o Senhor Jesus ficou com os 11 discípulos. Judas abandonara o grupo, foi consumar a traição. O contraste entre a atitude de Judas e aquilo que os discípulos deveriam fazer era muito evidente. Nesse contexto, Jesus indicou a proximidade para a consumação da sua obra. Deus estava sendo glorificado por meio da obediência do seu Filho. A glorificação no texto tem relação direta à obediência. A Bíblia vai nos orientar que nesse momento aqui, Jesus estava falando para ele com qual glorificação haveria de ser glorificado, que Deus haveria de ser glorificado sobre a sua vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: é necessário que eu obedeça ao Senhor. O apóstolo Paulo fala a respeito da obediência de Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não quis se colocar na condição de Deus, antes, porém, tomou a forma de servo, e servo obediente. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mais uma vez, nós vemos o contraste entre a atitude de Judas e a atitude do Senhor Jesus. Cristo em todo o tempo foi referência para todos aqueles que estavam ao redor dele em obedecer. Judas poderia ter feito isso também, mas ele resolve agora tomar um outro destino. Resolve fazer as coisas conforme a sua própria vontade, descredibilizando todos os ensinamentos, descredibilizando todas as coisas que lhes foi ensinada em relação para que ele cumprisse em relação à obediência. Amém, queridos? Nos versos 36 e 38, vemos a falta de maturidade de Pedro, e é mais uma vez demonstrada, como nós lemos lá no capítulo 13, versos 8, porque Pedro ainda não estava pronto para suportar
o escárnio da cruz, mas ouviu o ensino de que a misericórdia de Cristo é declarada ao morrer a nossa morte para vivermos a sua vida. Quando Pedro disse que morreria por Jesus, imediatamente foi repreendido pelo mestre e ouviu algo que certamente não gostaria de ouvir naquele momento. Em verdade vos digo que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Sabemos que pela sequência da narrativa que Pedro falou, de fato negou, sabemos pela narrativa que Pedro de fato negou, de verso 18, fala a respeito disso. Capítulo 18 fala a respeito disso. Sabemos também que Cristo, por misericórdia, restabeleceu o ministério de Pedro. Amém, queridos? Antes de lermos conclusão para hoje, eu vou dar uma entrada a respeito em 2 situações aqui. Vou falar sobre 2 atitudes de negação, de traição ao amor divino. Nós temos Pedro, que em todo tempo estava ali com Jesus, que entendeu a condição do lavar os pés, de que ele não seria digno, e temos a condição também de Judas. Eu vou falar primeiro de Judas, depois nós vamos falar de Pedro. Judas, quando ele vem de Jesus, aceita trair Jesus por 30 moedas, ele começa a analisar, vendo toda aquela cena, a condenação de morte de cruz do Senhor, do Salvador, daquele que esteve com ele, que amou, que o honrou em todo tempo, que se doou em favor dele em todo tempo, vendo ele que Jesus se sensibilizou na morte de Lázaro, Jesus chorou, Jesus consolou a família de Lázaro, Jesus, por se mover de íntima compaixão, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Judas agora, diante daquelas 30 moedas, aquele valor irrisório e insignificante, ele começa uma reflexão. Quando nós vamos entrando dentro da questão das 30 moedas, Zacarias já tinha falado a respeito disso. Abra lá comigo que nós vamos estar, antes de encerrarmos, acompanhando, por isso que o texto vem falando a respeito disso, sobre Zacarias, capítulo 11, no capítulo 11, versos 12 e versos 13. 500 anos antes desse acontecimento, Zacarias já tinha falado a respeito do que estava acontecendo. E disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, isso aqui é como se um pastor estivesse falando, dai-me o que é devido. Se não deixam, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. No versos 11, o Senhor, pois, me disse: arroja isso ao olheiro, ou lança isso ao olheiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de pratas e lancei ao olheiro na casa do Senhor. Isso foi uma profecia que falava a respeito da traição a qual Jesus haveria de ser traído. Essa atitude de Judas. Mas entendendo um pouco mais a respeito do que significava isso, as 30 moedas de pratas, lá no livro de Êxodo, quando a respeito da lei, das restituições, das situações que acontecessem em meio ao povo, a lei dizia o seguinte, que um escravo ou uma escrava sendo ferida pelo boi de alguém, o dono desse boi tinha a obrigação de restituir 30 moedas de prata sobre a vida daquele escravo. O salário de um oleiro era pago com no máximo 30 moedas de prata. E os oleiros da época em si eram a classe mais baixa, a classe social mais baixa. Nesse exato momento, creio eu, que após Judas ver todo esse acontecimento sobre o que estava previsto sobre a vida de Jesus, ele ter traído pelo um valor irrisório, ele volta lá no templo e devolve as moedas aos sacerdotes, cumprindo-se o que se falava a respeito dessas moedas, esse valor irrisório com o qual ele traiu o mestre, por deliberar-se no seu coração em desobedecer aquilo que ele conhecia, aquilo que ele recebeu de ensinamento.
ele traindo Jesus por essa quantia irrisória, o sacerdote diz assim: não, essa moeda tem preço de sangue. Eles compraram o campo de um olheiro para que os viajantes que viessem, os que não fossem oriundos de Israel, fossem enterrados lá. Também a Bíblia fala a respeito disso, o livro de Salmos, a gente tem várias profecias falando a respeito desse exato momento. Ele agora faz uma reflexão: o que eu fiz, cara? Traí o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a Majestade Santa, por um valor irrisório, trazendo isso para os nossos dias de hoje. O pecado que ele cometeu diante daquilo que representava quem ele traiu era imensurável. E quando ele reconhece isso, ele vai, se precipita, se enforca, e a Bíblia diz que ele se precipitou. E a Bíblia declara que ele foi tomado de um remorso ou de um arrependimento, mas a atitude dele foi fugir e se matar. Agora, quando nós vemos aqui, lá na Bíblia, Pedro falando a respeito de quando Jesus declarou que morreria, ele falou: não, Senhor, se for o caso, eu morrerei junto contigo. Pedro agora declara que morreria com ele. Jesus fala, ele precipitado, Jesus fala para ele: não diga isso, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus agora estava lá para ser julgado e condenado. Pedro acompanhava ele de longe. A Bíblia diz isso, que Pedro acompanhava Jesus de longe. Quando ele estava no pátio da casa lá do sumo sacerdote, aí o povo: você parece um dele. Ele: não o conheço, não conheço tal homem. Ele nega Jesus 3 vezes. O texto do Evangelho de Lucas diz que Pedro chorou amargamente. Quando eu entendo a respeito disso, foi gerado ali o arrependimento também pela sua atitude, pela traição ao Mestre, ao Senhor que tanto amou, que se colocou na condição de serviçal, lavando seus pés, que ceou junto com eles, que curou a sua sogra da enfermidade que tinha, que curou a muitos. Pedro ali, entendendo tudo isso, ao ver Jesus e tendo negado, tendo-o traído, igual Judas o traiu, só que com ações diferentes, mas com o mesmo resultado, que seria a traição, Pedro agora chora amargamente. Porém, nós vemos lá no capítulo 21, do versos 15, se não falha a memória em diante, Jesus batendo um papo com Pedro, após ele ter voltado da pesca. Jesus agora ressuscitado, já tinha se apresentado, onde Jesus agora se apresenta a Pedro, e Jesus fala a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu conhece o texto? Jesus pergunta 3 vezes, ele declara: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando para ele: toma posição no ministério que lhe é devido. Toma posição na vocação ao qual tenho vocacionado você. Bota em prática todos os ensinamentos que eu tenho ensinado a você no período que estive aqui, antes que eu suba. Viva o resto dos seus dias que lhe é proposto, cumprindo as determinações e os ensinamentos que eu ministrei sobre a sua vida, amando uns aos outros. Quando nós visualizamos a predição da morte de Jesus Cristo, com a qual ele haveria de morrer, a traição com a qual ele haveria de sofrer, lá em Zacarias capítulo 11, nesse mesmo texto que nós lemos, o versículo 12 e 13, após esse momento, o cenário que estava acontecendo lá em meio a Israel, 500 anos antes, quando Zacarias profetizou, falou sobre as coisas, falou sobre Messias, sobre coisas que ainda aconteceriam, levantou-se grandes facções religiosas. O povo se dividiu, houve a divisão de Israel com Judá. O povo se levantou em facções: zelotes, sacerdotes, os saduceus, os zelotes, os fariseus, os assênios, e mais à frente os herodianos. O povo estava dividido entre si. Jesus, quando ele fala aos discípulos a respeito de amar uns aos outros como ele os tinha amado, Jesus estava apontando para a unidade no corpo de Cristo, Jesus, no seu próprio corpo, na condição de igreja. Jesus estava falando sobre isso.
Então, quando nós entendemos isso, aquele cenário, o povo estava totalmente dividido. Nós estudamos sobre isso. Os sacerdotes, na condição dos saduceus, não acreditavam na ressurreição, e para eles era até favorável que Roma dominasse sobre Israel, porque eles viviam numa condição da alta sociedade favorável a eles. Os cargos eram interessantes para eles. Enquanto o povo padecia, sofria, eles, como líderes religiosos, tendo que expressar e externar o amor de Deus para com aqueles que estavam lá desfavorecidos, eles só pensavam em si. O povo estava totalmente dividido. Traga o entendimento que Jesus estava falando para os 12: vocês vão ser conhecidos quando vocês viverem em unidade. Vocês vão ser reconhecidos quando vocês amarem uns aos outros, servirem uns aos outros, ajudarem uns aos outros, como eu fiz com vocês. Nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos. Amém, queridos? E a conclusão da revista diz assim: compreender o amor de Jesus não é tarefa simples. Para experimentar e viver esse amor é preciso conhecer e reconhecer os feitos e fatos sobre Jesus Cristo e, principalmente, reproduzi-los em atos de obediência na relação com aqueles que estão à nossa volta. Queridos, eu encerro a lição aqui. Quero agradecer a você por ter ficado aí junto a mim, estudando a revista. Eu louvo ao Senhor pela sua vida e eu quero orar com você para nós encerrarmos. Amém? Pai, eu quero bendizer o teu nome por todo o bem que nos tem feito, com o amor que o Senhor nos tem nos amado. Eu quero te pedir perdão se temos traído ao Senhor, nos momentos em que temos negado ao Senhor com as atitudes que deveríamos ter, no momento em que temos traído ao Senhor, quando preferimos outras coisas, ao invés de viver e cumprir os seus desígnios para com as nossas vidas, segundo os seus ensinamentos na palavra. Deus venha nos perdoar em nome de Jesus. Pai, agora nos fortaleça, nos oriente, para que possamos, através desse ensino, desta lição, praticarmos, como o Senhor disse a seus discípulos no capítulo 13, dos versos 12 em diante. Agora façam aquilo que eu vos ensinei, aquilo que eu vos dei como exemplo. Nos auxilie, Pai, naquilo que nós não conseguimos fazer, para colocarmos em prática, para que juntos possamos ser um só corpo, para que juntos possamos ser reconhecidos como seus discípulos, no amor uns para com os outros, da mesma forma com que o Senhor nos tem amado. Senhor, toma a mente de cada um que esteve junto comigo estudando essa lição, e aquilo que eu não consegui falar, que o seu santo e doce e glorioso Espírito se encarregue de esclarecer da melhor forma. Por tudo eu te agradeço, te louvo, te bendigo e te exalto, por tão grande amor com que nos tens amado. Em nome de Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Deus os abençoe, graça e paz seja sobre vossas vidas.